Boa tarde, gente. O nosso vídeo de hoje é sobre que foi o período da filosofia medieval. Esse período, em torno de um pouco mais de 10 séculos, começa no século 3 depois de Cristo, quando o imperador Constantino, imperador romano, adere ao cristianismo, coloca o cristianismo como uma religião oficial do império. Nesse período, os seus sucessores, depois deles, os imperadores que vêm, o último dele, o Justiniano, que acaba mandando fechar todas as academias platônicas ali, que tem aquele caso ali de Alexandria, da queima da biblioteca, a Hipátia, que a gente vai deixar para um outro momento discutir esse fato ali. E o cristianismo começa a se consolidar, nesse caso, os principais bispos ali, Antioquia, Alexandria, Jerusalém, Roma, mas o bispo de Roma começa a ser um pouco mais destacado, e aí começa a eleger a figura do grande pai, depois vira papa, né? Papa da igreja, o grande vigário, sucessor de Pedro. Começa nesse período. Nesse período tem um primeiro pensador muito famoso, que todo mundo fala dele, e fala do amor, que é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona nasce por volta de 350 depois de Cristo. Ele é um dos primeiros pensadores da chamado período medieval. Você sabe que ele tem a chamada Confissões. Ele escreve Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Ele traz o conceito de Deus enquanto o eterno presente. Deus está no tempo, ou está fora do tempo. Na verdade não, ele é o eterno presente. A ideia de alma, a ideia da fé. Santo Agostinho de Hipona cria a primeira questão da patrística, a ideia da fé. A fé que levaria o homem a Deus, quando a razão se submete a ela. Depois vem um segundo autor, o Averroes. Ali ele começa também nesse mesmo período, esse período medieval, nessas próximos séculos aí, ideia de homem uma alma infinita, Deus a alma infinita, Deus como essência pura. E depois tem um outro cara que desponta chamado São Tomás de Aquino, a ideia do atomismo, diferente um pouco de Santo Agostinho. Santo Agostinho cria a ideia da fé, mas São Tomás de Aquino coloca a ideia da razão também, né? São Tomás de Aquino cria a Suma Teológica, que diz assim para o Dias de Deus, coloca na primeira via como Deus primeiro motor, depois que ele coloca na segunda via aqui, deixa eu ver, como causa eficiente, depois na terceira via como movimento de contingência, a quarta via como Deus como ser perfeito, e a quinta via, Deus como causa final. Inaugura a chamada escolástica, a ideia da razão. Entre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, tem os que conciliam essa ideia de razão e fé. Nesse período entra um cara chamado Santo Anselmo, a ideia do eu tenho fé para crer. Depois vem a ideia do Dom Escoto, que é a ideia de livre-arbítrio. Sabemos que a partir de Santo Agostinho de Hipona cria a ideia da teodiceia, que ele cria lá
chamada confissões, se Deus sendo perfeito, da onde viria o mal? Isso é uma questão de debate teológico até os nossos dias de hoje. Da onde seria, que seria o mal? Quando Agostinho trabalha a questão da liberdade, do livre-arbítrio, que seria Deus o sumo bem aos homens. Então, esse período medieval é criado muito marcado por esses autores, né? Os que, primeiro, Santo Agostinho, que vem com a ideia da patrística, a ideia da fé, depois os conciliadores, depois vem São Tomás de Aquino com a ideia da razão a serviço da fé. Né? Esse período aí de filosofia medieval também tem um período bastante importante ali na questão das primeiras universidades do Ocidente. Havia muitas universidades antigas, certamente, mas começou a haver ali uma explosão cultural na Europa ali. Sabe aquela visão que nós temos da igreja do interior? O Brasil parte também disso, que nasce a igreja, vem a igreja, depois começa a criar vilas em volta. As cidades europeias passam por aquele processo de urbanização, o primeiro processo, onde cria as igrejas, as paróquias, as capelas, e aí vem os colégios, se cria as universidades, que as primeiras universidades trabalham com o curso de filosofia, depois de direito canônico e depois teologia. Então, os primeiros cursos das universidades europeias ocidentais, ali na Europa, ali no período medieval. Então aí é uma explosão ali, começa a ideia da educação moral, que era diferente daquela educação tutelada lá na Idade Antiga. Tinha um preceptor, um professor, era ensino, ou era educado pelo pai ou pela família. Então a educação moral parte a ser tutelada pela própria igreja, pegando jovens pobres e preparando-os para o serviço sacerdotal. Depois desse período aí de 1000 anos, ali século 13, 14, já começa a haver uma transição ali para o período já da Renascença, as novas manifestações artísticas ali, com Michelangelo, Donatello, mas a gente vai deixar isso para outro momento. Seria isso mesmo. É um período curto, medieval, muito voltado a Deus, educação voltada a Deus, e seus autores trabalham a ideia de Deus o tempo todo. Deus e o homem, a relação de Deus e o homem, a relação de Deus e a natureza. Esse período entra o São Francisco de Assis, o seu pensamento sobre a ecologia, sobre os animais, meu irmão lobo. Então seria isso, um período de um pouco mais de 1000 anos, e começa ali, quando começa a haver uma transição para uma outra visão de mundo ali. Seria isso. Esse seria o período da filosofia medieval, marcada pela grande expansão das cidades europeias, pelas criações das primeiras universidades ali, século XII, ali você vê algumas universidades famosas que nós temos até hoje, Oxford, Cambridge, Coimbra, e assim vai, Pádua e outras universidades aí muito famosas que a gente conhece nesse período ali, que inicia assim, ali na Europa. É isso.